Paz, Senhor Jesus, irmãos. Hoje eu quero compartilhar com você um ensinamento muito importante que está na palavra do Senhor, que está aqui em Apocalipse, no capítulo 2. E o que me chamou a atenção é que o Senhor ele dá um alerta importante para essa igreja de Tiatira, no versículo 24, e eu quero ler com os irmãos que diz assim: Porém, aí em Tiatira, o resto de vocês não seguiu esse mau ensinamento. Vocês não aprenderam o que alguns chamam de os segredos profundos de Satanás. Afirmo que não porei mais nenhuma carga sobre vocês, mas até que eu venha, guardem bem aquilo que vocês têm. Então o Senhor Jesus aqui nesse versículo 24, ele está dando um alerta para aquela igreja. E esse alerta, irmão, serve para mim e para você que pertencemos à igreja do Senhor Jesus hoje. E é um alerta muito importante. O que ele está dizendo aqui a essa igreja? Ele está repreendendo aqui, antes desse versículo, sobre a doutrina de Jezabel. Ele está repreendendo aqui também no versículo 24 sobre a doutrina de alguns que estavam estudando os segredos profundos de Satanás. Ou seja, pessoas que dentro da igreja, eles estavam estudando sobre o diabo, eles estavam estudando livro sobre Lúcifer. Isso não é diferente dos nossos dias atuais, irmão. Eu já vi na internet circulando, irmão, gente dentro da igreja que estava ensinando sobre o livro de Lúcifer, e ensinando sobre libertação usando o livro de Lúcifer, usando o livro de seitas de Satanás. Então, Jesus já está alertando aqui a sua igreja em Tiatira, e isso serve de alerta para nós, que a gente não deve ficar estudando os segredos profundos de Satanás, ou em outras traduções, a doutrina que estuda os segredos profundos de Satanás. O que é isso? Irmãos que muitas vezes pegam ali o ministério de libertação e querem estudar mais sobre o diabo do que sobre Jesus, que é aquele que cura, que é aquele que salva, é aquele que liberta. E a palavra do Senhor não nos ensina a estudar sobre os segredos ocultos de Satanás, ele não nos ensina a estudar sobre livros de magia negra, nada disso. A palavra de Deus nos ensina a estudar a Jesus, estudar os evangelhos, estudar os ensinamentos de Cristo, estudar a palavra de Deus. Porque o que a gente precisa saber sobre o nosso inimigo, que é o diabo, que anda ao nosso derredor 24 horas, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar, o que a Bíblia nos ensina é o suficiente que a gente precisa saber sobre ele. E os demais que a gente precisa saber para nosso ali ministério de libertação é o próprio Espírito do Senhor, de Jesus, que irá nos dar discernimento através de nós estudarmos a sua palavra, os evangelhos. Então, irmão, é muito sério, porque hoje em dia eu já vi e nós podemos ver muitos lugares que pegam ali um ministério de libertação e começa a mistiçar com os ensinamentos de Satanás, ou seja, começa a mistiçar com feitiçaria. E Jesus está repreendendo a igreja aqui de Tiatira para que não façam isso. Não fique estudando os segredos ocultos de Satanás. Ou seja, se você tem um ministério de libertação, não vai estudar os livros do diabo, não vai estudar sobre Lúcifer. Porque em nenhum momento Jesus nos mandou fazer isso. Inclusive aqui no Apocalipse ele está corrigindo e repreendendo a igreja. E ele disse que iria corrigir essas pessoas que não abandonassem a doutrina de Jezabel e que não abandonassem essa doutrina aqui de ficar estudando os segredos ocultos de Satanás. Porque o que a gente precisa saber sobre libertação está na palavra de Deus. Jesus ensinou. E quem liberta é o poder do nome do Senhor Jesus. Quem dá poder à igreja para libertar é o Senhor Jesus. Não é estudar sobre o diabo. Então, eu já vi aqui na internet irmãos ensinando que tinha que saber qual era a posição da serpente para poder expulsar ali o demônio. Jesus nunca ensinou isso. Jesus ensinava a expulsar os demônios pelo poder do nome dele, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Os apóstolos expulsavam os demônios pelo poder de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Então, irmão, muito cuidado com o que você tem visto aí na internet. Muito cuidado com o que você tem visto até mesmo em algumas igrejas que estão ali mistiçando a palavra de Deus com feitiçaria. Cuidado, porque muitos estão ensinando ali doutrina de Balaão, doutrina de Jezabel, estão ensinando feitiçaria nas igrejas. Então, muito cuidado, irmão. Não vá além daquilo que é a palavra de Deus. Fique com o evangelho, fique com os ensinamentos de Jesus. Porque os apóstolos, em alguma das cartas, eu vou colocar para os irmãos aqui, aonde está escrito, eles disseram, não fique com aqueles que falam coisas, ensinamentos, além do que aquilo que Jesus ensinou. Fique com aquilo que Jesus ensinou. E se alguém ensina para vocês o que Jesus não ensinou, ou vai além daquilo que Jesus ensinou,
sai fora, irmão, chuta que é laço, porque a gente não deve dar ouvido às pessoas que fazem misticismo com o evangelho, que ensina feitiçaria, que fala ali que tem que estudar o livro de Lúcifer para saber onde a serpente está para expulsar, que Jesus não ensinou isso, que ele nos ensina a estudar a sua palavra, os evangelhos, o ensinamento dele. Muitas vezes o Senhor Jesus expulsou demônios, irmão. Nós podemos ver a passagem ali do Gadareno, a passagem ali da mulher que estava no templo, que o demônio aprisionava ela vivia 18 anos encurvada. Nós podemos ver ali outra passagem onde Jesus expulsou também o demônio surdo e mudo. Em nenhum momento Jesus ele ensina você a estudar o diabo. Não, você vai expulsar pelo poder do nome do Senhor Jesus. É Ele quem tem o poder de libertar o homem, de salvar, de curar. A palavra de Deus diz que Jesus é o único que vem ali com poder para libertar o cativo oprimido do diabo. A palavra de Deus diz que ele veio para libertar o cativo e o oprimido do diabo. A palavra de Deus diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem liberta é Jesus, irmão. Muito cuidado com lugares aí que pregam sobre, você tem que comprar a unção de Deus, você tem que comprar o Espírito Santo, você tem que comprar ali na fogueira santa. Não, irmão, o Espírito do Senhor não é vendido. A unção do Senhor não é vendida, irmão. Ela é dada pelo Senhor Jesus. Ela é conseguida ali com uma vida de entrega ao Senhor Jesus. Como diz na palavra, os apóstolos ensinaram, nós temos que viver como Jesus viveu, e assim nós teremos poder para fazer milagres, aquilo que Jesus fez e até ainda maior, como ele disse que nós faríamos. Mas se nós vivemos uma vida dedicada ao Senhor Jesus, a palavra dele, a palavra de Deus, aos ensinamentos do Senhor, e sobre libertação, irmão, tenha cuidado, porque hoje em dia tem gente mestiçando a palavra de Deus, o evangelho, com feitiçaria, e acaba ensinando feitiçaria para o povo. Então, cuidado, irmão. Quem liberta é Jesus, quem salva é Jesus, quem cura é Jesus. Nós temos poder para expulsar os demônios em nome de Jesus Cristo, do Filho de Deus, que é santo, que é puro, que é perfeito, que não falhou, que é fiel. E como ele está dizendo aqui em Apocalipse, ele continua aqui, aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, autoridade sobre as nações, para governá-las como uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços como se fossem potes de barro. Eu lhe darei a estrela da manhã. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Então ouça, irmão, cuidado, fique com o Evangelho, fique com a palavra de Deus. Se você tem outro livro para estudar, eu aconselho a você que estude primeiro a palavra de Deus, estude primeiro a Bíblia, a palavra de Deus, leia os evangelhos, leia depois ali o Antigo Testamento. Faça primeiro o seu estudo da palavra de Deus, porque ela é a base, ela é a rocha, ela é o alicerce para tudo. Então, quando você estuda a palavra de Deus, você não é levado por qualquer ensinamento falso. Você sabe o que está escrito, você sabe o que é verdade e o que não é, o que vem de Jesus e o que não vem. Então, eu aconselho a você a começar primeiramente estudando a palavra de Deus. Então, depois pegue outros livros para ler a respeito de irmãos na fé, irmão. Nunca vai estudar livros de feitiçaria, segredo oculto de Satanás, porque Jesus está ali repreendendo a igreja de Tiatira. Não faça isso, não misture isso com a igreja, porque tem lugares que estão misturando, irmão. E seja ali vigilante, seja prudente, observe se a mensagem que muitos estão pregando é sobre libertação, ela fala mais sobre o diabo do que sobre Jesus, do que sobre a palavra, irmão. Sai fora, é laço, porque a palavra de Deus diz que quem liberta é Jesus Cristo. É a palavra de Deus que cura, é a palavra de Deus que corrige, é a palavra de Deus que exorta, é a palavra de Deus que alinha. Se fala mais do diabo do que do próprio Cristo que liberta, irmão. Sai, irmão. Sai de perto, não escuta. Não dê ouvido aos ensinamentos de Balaão, de Jezabel, de falsos profetas, porque a palavra do Senhor fala que nos últimos dias aparecerão muitos falsos profetas que enganarão a muitos, mas a palavra de Deus também diz que aquele, o destruidor desses falsos profetas, está alerta, está atento e destruirá todos esses, de qual não se arrepende, como Jesus diz aqui, que aqueles que não se arrependerem de praticar essas coisas, doutrina de Balaão, de Jezabel, de estudar os ensinamentos profundos de Satanás e ficar aplicando isso dentro
dentro de igreja, irmão, se não se arrepender, ele vai vir, vai ferir essas pessoas, irmão. Vai matar aqueles que se adulteram com eles. É a palavra de Deus em Apocalipse. Leia lá em Apocalipse, capítulo 2, irmão. É muito sério, irmão. Então fique atento, fique com a palavra de Deus, fique com o evangelho, fique com os ensinamentos de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o Filho de Deus, e é somente pelo poder do nome do Senhor Jesus que nós podemos libertar, que nós podemos curar, que há salvação, porque não há outro que Deus nos deu, a fim de que possa haver salvação, senão Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, aquele que pelo poder do seu nome nós expulsamos demônios, nós expulsamos as obras do mal, das trevas, porque a palavra diz que ele, Jesus, é mais valente do que o valente, ou seja, ele é aquele que chega numa casa, amarra o valente que é o mal, expulsa, coloca para fora e limpa aquela casa, deixa ela adornada, deixa ela perfumada com o perfume maravilhoso da sua santidade. Se nós permanecemos nele e a palavra dele permanecermos em nós, ele ficará conosco e nós pediremos ao Pai aquilo que nós precisamos e o Pai nos dará para fazermos todo tipo de boas obras, como diz a sua palavra. Então, irmão, muito cuidado. Fique com os ensinamentos de Jesus Cristo, fique com o ensinamento da palavra de Deus, aquilo que os apóstolos disseram. Eles disseram, se alguém te ensina algo que passa dos ensinamentos que Cristo ensinou, saia de perto, não dê ouvidos. Guarde a palavra, comece estudando a palavra de Deus, os evangelhos, o Antigo Testamento. Leia a palavra, porque aí você não será levado por qualquer vento de doutrina, por doutrinas falsas. Estude e você saberá, porque a palavra de Deus diz que a partir do momento que a gente conhece a verdade, a gente é liberto pelo poder dela. E a verdade é Jesus Cristo. É o que ele diz, é o que ele ensinou, irmão. Então fique atento. E ministério de libertação, todo filho de Deus tem a partir do momento que está em Cristo, na videira verdadeira, na videira que é o nosso Senhor. Então, se eu estou em Cristo, eu tenho ministério de libertação. Se eu vivo como Cristo viveu, eu tenho ministério de libertação. Porque Jesus está em mim. Se ele está em mim, ele é o único que cura, que liberta, que salva, que restaura. Temos que dizer que quem cura, quem liberta, quem salva é Jesus Cristo. E não há outro que possa fazer tal coisa, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus. Então essa é a minha mensagem para você que está aqui no Apocalipse 2. Depois você lê direitinho. Cuidado com o que andam dizendo por aí, com certas doutrinas que andam ensinando, com certas ministérios até que dizem ser de libertação, mas estão ali ensinando feitiçaria para o povo. Muito cuidado. Fique com a palavra de Deus, fique com o evangelho, fique com os ensinamentos de Jesus Cristo e Deus te dará a vitória completa. E eu oro para que você e toda a sua casa sejam abençoados no poderoso nome do Senhor Jesus.